Leitura ao Livro dos Médiuns, capítulo 26. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares. Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas outro ponto há, não menos importante: a ordem que deve presidir a disposição das perguntas. Quando o assunto reclama uma série delas, é essencial que se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente umas das outras. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando eles se sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto para o outro. Esta a razão porque é sempre muito conveniente prepará-las de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem necessárias. Além de uma redação, será melhor quando feita prévia e descansadamente. Esse trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que pode o espírito ter assistido e que o dispõe a responder. É de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é muitas vezes a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há a que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem eles, a devem saber. Ora, precisamente porque conheceis a coisa ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame como se foram estudantes? O desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adepto não constitui para os espíritos motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá, cedo ou tarde, e os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supõem os melhores. Imaginai um homem grave e ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia de que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que se lhes perguntam. Não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos tem, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, é claro que não nos poderão dispensar grande simpatia. Nesse caso, curtas serão suas aspirações, e muitas vezes, conforme o grau de imperfeição de que ainda se ressintam, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem o provocar. É um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos muito incompletos e sem solução, uma imensidade de problemas de grande importância.
As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada têm de temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente as evitam. Por isso, em geral, recomendam aos médiuns que eles desejam dominar se abstenham de todas as controvérsias a propósito de seus ensinos. Quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram, em geral, dispostas a interrogá-los. Título: Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Primeira. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredirem. Não atendem às fúteis. Segunda. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Terceira, quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis, ou feitas por pura curiosidade, ou para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. Haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste, quando procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Quarta, que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, do mesmo modo que elas, gostam de se divertir e rejubilam quando as têm mistificado. Quinta, quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque o não quiseram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por ambas essas causas, há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Insistindo-se fortemente, o espírito acabaria respondendo? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de ir embora. Por isso é que se torna necessário esperar quando se vos diz que o façais, e, sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que se não quer dar é o meio certo de ser enganado. Sexta, todos os espíritos são aptos a compreender as questões que lhes são propostas? Muito ao contrário. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender essas questões, o que não impede respondam bem ou mal, como sucede entre vós mesmos. Nota: em alguns casos, e quando seja conveniente, sucede com frequência que um espírito esclarecido vem em auxílio do espírito ignorante e lhe sopra o que deva dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas, e além do mais porque o próprio espírito diz. O fato, entretanto, só ocorre com os espíritos ignorantes, mas de boa fé, nunca com os que fazem alarde de falso saber.
Título: Perguntas sobre o futuro. 7ª. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito do Edvanas, temo-lo dito a todo momento. 8ª. Não é certo, entretanto, que às vezes alguns acontecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode dar-se que o espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar conhecidas. Porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os espíritos enganadores que se divertem em fazer previsões. Só o conjunto das circunstâncias permite se verifique o grau de confiança que elas merecem. 9ª. De que gênero são as previsões de que mais se deve desconfiar? Todas as que não tiverem um fim de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. 10ª. Que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam? Fazem-nos, muitas vezes, para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes um fim sério, qual o de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que se toma o que lhe é dito, e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Nota: é o que se daria, por exemplo, com a predição do que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. 11ª. Por que, quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios de ordinário não determinam a data? Será porque o não possam ou porque não queiram? Por uma e outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se verificaram e que somente Deus, conhece. Os espíritos levianos que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser suspeita. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e em vos predizer a boa fortuna. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é defeso revelarem. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Veem-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Para que lhes determinasse a época, seria mister que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. Daí, não raro, uma causa de erro aparente. 12ª. Não há homens dotados de uma faculdade especial que os fazem entrever o futuro?
Assim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então, é o espírito que vê. E quando é conveniente, Deus lhe permite revelar certas coisas para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. 13ª. Que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e a hora certa em que morrerá? São espíritos de um mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que outro fim não tem senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. 14ª. Como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? Muitas vezes é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e guardam ao despertar a intuição do que entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação, ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. Título: Perguntas sobre as existências passadas e futuras. 15ª. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso feita quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer essa espécie de revelação? São espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há médiuns e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito, que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais concetâneo, com a marcha progressiva dos seres, que tais pessoas houvessem subido em vez de terem descido, o que sem dúvida lhes seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essa espécie de revelação, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médiuns estranhos uns aos outros e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para se crer. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos da posição social que ocupamos e dos detalhes em que nos predominaram? Não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. 16ª. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Não. Tudo que a tal respeito vos disserem, alguns espíritos não passará de gracejo. Isso se compreende, a vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra, e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que espiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetimos-lo, é impossível, salvo o caso raro e especial dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente.